Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre o dia do Internacional após a classificação histórica dentro da Copa Libertadores, batendo o todo-poderoso River Plate. Sim, o Inter já pensa no Bolívar da Bolívia, seu próximo adversário, na grande altitude de La Paz, e o Inter já começa a montar o seu esquema de logística visando essa partida que sim, será muito desgastante. Além disso, poupar já agora no sábado contra o Botafogo ou só em cima da partida? As datas que já existem da Conmebol para esses duelos importantíssimos nas quartas da Copa Libertadores. Falando em Libertadores, ainda repercute a classificação do Internacional. A fala de De Michelis, muito importante sobre o nó tático técnico que Eduardo Cudê deu ontem à noite no time do River Plate. Aliás, falando nesse jogo, teve algo em relação ao VAR que ainda precisa de um esclarecimento e eu vou te trazer mais detalhes por aqui. E também, o que o Inter fará a partir de agora em relação ao mercado de transferências. Tudo isso nesse vídeo a partir de agora com a força da KTO. KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o teu código DIAS e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito, tá certo? Pessoal, bora lá falar do Internacional, que hoje esteve de folga após a classificação contra o River Plate para as quartas de final, uma classificação suada. A gente tem repercutido aí nos últimos dois vídeos um pouco do jogo, um pouco do que foi o vestiário do Inter após a vitória de ontem contra o River Plate, mas agora nesse vídeo eu quero trazer mais detalhes do que já é o dia do Internacional após essa classificação, tá? Vai ser um dia de recuperação para alguns jogadores que estão no departamento médico, o Campanharo e o Tauan Lara, que não tiveram lesões constatadas, o Campanharo com um desconforto muscular na coxa direita e o Tauan na coxa esquerda, e o Rômulo, que está se recuperando de lesão muscular na coxa direita, vai ter mais duas semanas de recuperação, o volante do Internacional. O Inter joga no sábado, 9 horas da noite, lá no Newton Santos, Rio de Janeiro. Estarei lá pela Rádio Bandeirantes, vou trazer também muito conteúdo aqui no canal para vocês desse Botafogo e Inter pegando o líder do campeonato, sem Tiquinho Soares suspenso e também lesionado, e a gente vai falar disso mais pra frente. Mas é importante destacar aqui também que o Inter já está se planejando pensando no jogo contra o Bolívar. Aliás, 2 jogos contra o Bolívar, mas o primeiro que é lá na altitude de La Paz, e a gente sabe que é mais complicado para os jogadores que não estão acostumados a atuar na altitude, ou seja, todos os jogadores, exceto quem atua no futebol boliviano. E existe um pré-pensamento, já um pré-planejamento de o Eduardo Cudê vai ter 2 partidas antes do jogo de ida contra o Bolívar, tá? Vai ter o jogo contra o Botafogo no sábado e na outra segunda-feira, mais de uma semana de recuperação para encarar o Fortaleza no estádio Beira-Rio. Esses 2 jogos às 9 horas da noite. As datas já definidas pela Conmebol, datas base das quartas. Tem que esperar terminar, tem jogo agora também rolando do Nacional contra o Boca, Palmeiras e Atlético Mineiro para definir que dia cada um vai jogar, mas as datas base, tá? 22, 23 e 24 de agosto, daqui a 2 semanas, os jogos de ida das quartas de final. E os jogos de volta na outra semana, 29, 30 e 31 de agosto. Então é bem possível que o jogo contra o Fortaleza tenha uma mudança na data, porque esse jogo contra o Fortaleza é no dia 21. E aí o jogo tem 22, 23 e 24 jogos de ida. Então esse jogo deve ser antecipado. É um jogo da segunda noite, deve ser antecipado para o sábado, e aí vai ter uma semana de intervalo entre Botafogo e Inter e Fortaleza no Beira-Rio. Vai sofrer alteração. Ou essa data, ou a data do jogo contra o Flamengo, que seria no dia 26, lá no Maracanã. Mas 22, 23 e 24, jogos de ida das quartas de final da Libertadores, 29, 30 e 31, jogos de volta. E existe uma grande possibilidade do Cudê não poupar os jogadores considerados titulares contra o Botafogo no sábado, lá no Engenhão, no Rio de Janeiro, e poupar contra o Fortaleza. Mas aí não poupar o time todo, não é isso. Mas poupar um grande número de atletas, como foi, por exemplo, contra o Corinthians. Só 3 titulares, Rocher, Vitão e Depena, que era titular hoje, agora já é o Maurício, deve ser mantido, obviamente, na equipe titular do Eduardo Cudê, ainda mais depois do que foi o jogo de ontem para todos os atletas, individualmente e coletivamente, contra o River Plate. Então ele deve colocar uma força máxima contra o Botafogo no sábado, e contra o Fortaleza vai ser definido se vai ser mesmo na segunda, porque tem os jogos aí de ida das quartas, mas deve poupar grande parte dos atletas pensando no jogo de ida lá em La Paz. É muito complicado, o Inter deve ir para Santa Cruz de la Sierra, que é mais próximo e tem menos altitude, e quem sabe ir no dia do jogo. A última vez que o Inter jogou na altitude da Bolívia foi contra o Always Ready. O Inter perdeu por 2-0 fase de grupos com Miguel Ángel Ramírez, da Libertadores de 2021. O Inter perdeu por 2-0 e empatou em 0-0 aqui no Beira-Rio. O Inter fez isso, foi para Santa Cruz de la Sierra
um dia antes e foi só no dia do jogo, 6 horas mais ou menos antes da partida, para La Paz. Mas a gente sabe que é uma logística bem diferente para essa situação. Mas ainda dentro da repercussão do que foi o jogo de ontem, eu quero trazer aqui algo que o Demichelis, um dos melhores técnicos na atualidade na América, vamos lá, o River Plate pode não ter ido bem ontem contra o Inter no Beira-Rio, mas é um grande time e muito bem treinado. E o Demichelis se disse surpreso pelo que aconteceu no jogo com o Internacional. Olha o que ele disse. Os pênaltis foram um golpe duro. Havia uma grande esperança. O time trabalhou bem nos últimos meses e agora estamos eliminados. É algo totalmente inesperado. Foi um confronto muito equilibrado. Por causa de Rocher, não conseguimos ampliar a vantagem em casa. E é um fato. Nos fizeram 2 gols de bola parada. Não defendemos bem. Só que vamos lá. E aí é algo a se detalhar. Em determinado momento da entrevista, então, o Demichelis diz: é algo totalmente inesperado. Pro River foi inesperado ser eliminado pro Internacional. E vamos lá, não foi inesperado, na minha opinião, eliminar, porque eu acho que pelo primeiro jogo tudo certo, mas o jogo de ontem me surpreendeu. A tamanha superioridade do Inter e a tamanha fragilidade do River Plate. Porque vamos lá, por mais que os 2 gols do Inter tenham saído de bola parada, o Inter criou muitas oportunidades e os números também falam por si só. Mas o Demichelis disse que foi algo inesperado, até pelo trabalho que o Kudê fez, principalmente no jogo, e os jogadores do Internacional também. Mas tem algo que tá me intrigando e que eu fui buscar hoje, quero trazer aqui para vocês, que é o lance que circulou a América toda, que é o pênalti escandaloso do Casco em cima do Bustos no primeiro tempo, tá? Que sim, o Casco chuta um pouco do chão, mas sim tem um contato e um choque joelho com joelho, que o Casco também faz a carga em cima do Bustos. Para mim, na minha opinião, foi um pênalti claro. Mas o mínimo que a gente queria, e todos vocês imaginam que queriam também, era o esclarecimento do VAR, a divulgação do áudio do VAR. E sim, foi divulgado um áudio do VAR hoje, mas foi divulgado o áudio do VAR em relação ao pênalti do Solari, dos 2 toques, que aí foi invalidado o pênalti, depois o Depena perdeu, troca de lado, e aí o Rocher acaba marcando o gol e classificando o Internacional para as quartas. Agora, o áudio do lance derradeiro ainda não saiu. Eu acredito que seja porque teve uma concordância. O árbitro não quis marcar pênalti e o VAR também não entendeu como pênalti. Se tivesse uma discordância dos dois, tanto faz a decisão, se fosse para dar pênalti, se não desse o pênalti, aí sim, tendo uma discordância de certo, esse VAR seria liberado. Mas até agora, entrei aqui já no YouTube da Conmebol, onde eles divulgam os áudios do VAR, até o momento, nada. Até o momento, nada desse lance envolvendo o Fabrício Bustos, tá certo? Pessoal, pra gente fechar o vídeo, tá? Vai ser uma semana importante pro Internacional também, porque negócios de saídas estavam em stand-by até os duelos contra o River Plate. Agora, passados os 2 duelos contra o River, pode ser que alguns negócios evoluam para saídas. Para chegadas, o presidente deixou ontem na zona mista claro que não teremos mais chegadas no Internacional, mesmo que com a janela fechada. Repito, os jogadores que estavam livres no mercado poderiam chegar até o dia 15 de setembro nos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Teria mais um mês aí para o Inter contratar jogadores livres no mercado, as opções ficaram escassas. Agora, para saídas, John com o Valladolid, a proposta está na mesa. Deve ser recusada. O Inter não quer liberar o jogador. Ele está emprestado até o final do ano. Mas a gente sabe que ele gostaria de ser liberado para ganhar mais sequência no futebol espanhol. Virou reserva do Rocher e não deve sair tão cedo do banco de reservas. Johnny, em relação à venda, é o último mês. É menos de um mês, aliás, para efetuar essa venda. A gente sabe que tem interesse de clubes da Europa. O Inter tem 100%, imagina 8 milhões de euros. E olha, o Johnny tem feito ótimas partidas. 5 jogos com o Kudê no comando, 5 ótimas partidas do Johnny no time do Eduardo Kudê. Até ele entrou contra o Corinthians e também foi muito bem. Então vamos lá. Pode ser que o Johnny suba esse preço. Pode ser que o Inter peça mais do que os 8 milhões de euros que estava esperando por 100% que tem do volante norte-americano, tá certo? Não te esquece. Deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um abraço e até a próxima.